Boa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, deu certo. Tava com um probleminha aqui, probleminhas técnicos. Vamos, colega intérprete. Tudo bem? Boa tarde. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade da tarde de hoje. Nosso tema, a infelicidade real ou a desgraça real, dependendo da tradução. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu peço desculpas porque tive um pequeno probleminha tecnológico, mas vamos seguir com as bênçãos de Jesus. Então, para a nossa prece inicial, quem preferir pode fechar os olhos para se concentrar melhor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mestre amigo Jesus, divino companheiro de todas as horas, guia e modelo no nosso planeta, escola, planeta Terra. Agradecemos a Deus, aos bons espíritos, a oportunidade de estarmos em um momento de estudo e aprendizado da atividade de hoje. Abençoe, Senhor, em nossas dificuldades, que saibamos reconhecê-las como lições de aprimoramento e que o nosso planeta, Escola Terra, possa contar conosco, com nossas vibrações e nossas ações do bem. Que possamos, coletivamente, passarmos por mais essa prova e que nos encontramos e que saiamos mais fortalecidos. Nos ilumine, nos auxilie com seu imenso amor, hoje e sempre. Assim seja. Então, dando início à nossa reflexão da tarde de hoje. Se tiverem, meus amores, alguma dificuldade no áudio, se travar, vocês comentem aqui nas mensagens, que a gente faz de tudo para tentar ficar o mais o ideal, né, possível. Me dá só um minutinho, Luana. Oi, Só um diga. minutinho. Sim, sim. Ô, Luiz. Ok. Tranquilo, qualquer coisa que você precisasse, viu? Você pode se manifestar e as pessoas que nos acompanham em casa também podem se manifestar por mensagem. A infelicidade real, né? Ou a desgraça real, ela é um item que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E é assinado por Delphine de Girardin. Deve ser o nome em, inglês, em francês, datado de Paris, 1861. Então, diz assim, uma reflexão muito interessante e que para nós, na doutrina espírita, que temos o esclarecimento de que estamos em um mundo de provas e expiações, em que estamos aqui numa escola, né, de aprendizado, é também um hospital, é também um presídio, como alguns podem fazer a analogia, mas eu prefiro a alegoria, a analogia ao termo escola, porque realmente somos todos aprendizes e que nessa parte mais adoentada e de um hospital e aprisionado de um irmão que está sob uma punição, a gente possa se despir o mais cedo possível, né? Deixar as dores orgânicas e as resgates já como vencidos. Mas escola, estudar, aprender,
seguirá para a nossa jornada de espírito na imortalidade. Então, estamos no nosso planeta escola. Nenhum espírito de nós que aqui se encontra encarnado está na sua primeira encarnação. Nós não somos um mundo primitivo. Então, todos nós temos uma bagagem anterior. Essa bagagem traz tanto alguns avanços, ou seja, virtudes que nós já caminhamos um pouco mais, quanto trazemos na nossa bagagem algumas imperfeições, alguns vícios morais, vícios químicos, de outrora. E o nosso desafio é justamente progredir, né? Deixar a sombra dos vícios, das imperfeições morais e seguir para a luz. E o Evangelho será sempre uma luz a nos guiar nessa construção, nessa caminhada. E ao longo dessa caminhada, nós não encontraremos apenas flores. Seja porque temos que passar por provas que nos farão mais fortes, seja porque temos que resgatar, expiar, né, infrações anteriores, porque nada passa desapercebido das leis de Deus. Então, nós vamos ter situações na Terra que as pessoas acreditam se tratar de grande infelicidade, grande infortúnio, uma grande desgraça. E a grande reflexão do texto de hoje, que inclusive vamos ler na íntegra e fazer comentários, justamente porque ele é bem denso e eu ficava com medo de passar desapercebidamente por um dos ensinamentos que são tão necessários para essa reflexão. Então, vamos fazer a leitura seguida de comentários. Okay? Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a felicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Aqui já faço a primeira pausa. O espírito Delfim, ele já faz um preâmbulo anunciando que o nosso conceito de infelicidade aqui na matéria talvez esteja equivocado. Então, nós já ficamos curiosos. O que seria realmente a infelicidade? Porque ele faz agora um apanhado do que nós temos de conceito geral no senso comum do que vem a ser uma desgraça ou uma infelicidade. E ele diz assim: eles, os homens, veem a infelicidade na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que se esconde com dificuldade sua nudez sob farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Então aqui o Espírito Delfim, ele elenca várias situações de escassez material que nós, os homens, associamos como infelicidade. E ele diz, né, aquele que está com a fome do corpo físico, né, não necessariamente uma fome espiritual. Aquele que perdeu o ente querido, ele coloca até o exemplo de você perder um anjo, seria uma criança, né? Uma criança que desencarna em eternidade. Naquele que não tem como se vestir, sobretudo se ele gostaria de se vestir luxuosamente, e não tem, só tem, anda maltrapilho. Então, normalmente, diz o Espírito Delfim, nós temos essa situação como um exemplo de infelicidade. E aí vamos seguindo no raciocínio. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. E aqui eu paro novamente. Quando eu li a primeira vez esse texto, nossa, eu fiquei assim encantada. E essa máxima aqui é que eu destaco que a mim mais me impactou. Porque ele traz um conceito simples, onde ele diz que a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa.
E aí nós vamos entender todo o argumento dele. Quando ele diz que se a gente se pegar pelo momento presente, ótimo, eu pareço entender tudo e saber classificar o que é motivo de felicidade e o que é motivo de infelicidade, pelo momento presente. Mas, quando a gente vê pelas consequências, pelas projeções futuras daquilo que se passa no presente, muda completamente. É impressionante, por isso que eu fiquei tão impactada com esse conceito. E eu vou dar aqui um exemplo antes mesmo do comentário seguir. Você imagina alguém que ganhou na Mega Sena. Você imagina, ganhou na Mega Sena? É claro que é a grande felicidade, porque ele ganhou na Mega Sena. Mas supondo que essa pessoa, ela tinha uma família, sei lá, 2, 3 filhos, tinha uma esposa, trabalhava honestamente, empregava algumas pessoas em um pequeno comércio, mas aí, eis que ela ganha na Mega Sena. E simplesmente, como eu diria, deixa subir para a cabeça o luxo, a fortuna. E aí, logo, ele deixa a esposa, esquece dos filhos, vai pra farra, vai aproveitar com a mulherada, começa a beber, porque ele pode pagar toda a bebida do mundo, deixa o seu pequeno comércio e vai gastando, gastando, gastando. Ele acaba adoentado, sem família, sem recursos, porque perde tudo. Eu acredito que você já viu algum documentário. Eu já vi na Globo várias vezes, no SBT Repórter, vários desses documentários, entrevistas com pessoas que ganharam na Mega Sena e perderam tudo. Perderam porque, assim como esse exemplo, se deixou levar pelos arrastamentos da matéria, ou mesmo foram enganados por charlatões, pessoas... Olha, é uma situação extremamente delicada. Aí pergunta, é de fato uma felicidade real essa pessoa ter ganho na Mega Sena, ter largado a família, os filhos, a esposa, o pequeno comércio, os empregos que ele cedia, ter adoentado, ter contraído um vício, que é o alcoolismo, né? E ter abreviado a sua jornada. Porque os vícios químicos diminuem o nosso fluido vital e a gente desencarna mais cedo. Então, isso não foi uma felicidade. E é isso que ele diz, é pelas consequências que nós vemos se algo é feliz ou não. Eu não estou dizendo que todo mundo que ganha na Mega Sena vem agir assim, mas só um exemplo bem claro de que, de fato, de igual modo, algo que no momento pode parecer muito triste, pode ter consequências ricas. E eu vou dar um exemplo também bem radical. Às vezes um irmão que está adoentado, está com diagnóstico difícil, tem que passar por um tratamento prolongado. Ele pode imaginar, as pessoas podem imaginar, meu Deus, que desgraça se passou sobre nosso irmão, uma pessoa tão boa, trabalhava no centro espírita, uma pessoa, a vida toda voltada para a família. Mas aí o que ocorre? Muitas vezes você vê testemunhos, inclusive os nossos irmãos evangélicos, eles trabalham muito com essa ideia de testemunho. Eu acho interessante a pessoa chegar e testemunhar e dizer, olha, eu passei pelo câncer, eu passei, né, por um AVC que me deu lesões prolongadas, eu perdi o movimento do lado do corpo, eu tive que fazer fisioterapia por 2 anos, eu fiquei acamado, ou então... E aí cada qual vai dizendo como lidou com aquela dor e que consequências aquela dor trouxe. E não é raro você encontrar pessoas agradecidas, porque aquela doença, aquela situação de dificuldade, primeiro, fez com que eles voltassem os olhos para Deus. Porque quando a gente está assim, a gente percebe que dinheiro não é nada. Você pode ter o dinheiro da terra, mas o diagnóstico, né, os médicos têm suas limitações. Os médicos da terra têm suas limitações. Deus não, Deus é onipotente. Mas aqui os médicos têm suas limitações. Então não importa o dinheiro que você tenha. Então você vai se apegando àquilo que realmente tem valor e tem força, que é Deus, que é a sua família. E assim o que nós temos, testemunhos de irmãos que viram naquele momento de dificuldade um momento muito feliz. Foi um divisor de águas em que ele se aproximou de Deus, da sua religiosidade, começou a refletir sobre seus posicionamentos, sobre o que fez, o que somou ao mundo, de modo que o pós, as consequências foram felizes, porque ele ficou mais próximo da família, ficou mais próximo de Deus, se engajou na ação social, quis, né, fazer essa reflexão, para que eu estou juntando tanto dinheiro? Isso aqui no fundo não é nada, ele não me salvaria esse dinheiro. Então, ele vai mudando sua postura diante da vida. Ou seja, o que diz o Espírito Delfine, pelas consequências é que nós veremos
a real origem, se é de uma origem feliz ou infeliz, né? Então, assim como ganhar na Mega Sena, ter uma doença prolongada, né, pode, dependendo de quais consequências gerem na nossa vida, ela pode ser de fato a real felicidade ou a real infelicidade. E segue dizendo assim: dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Ou seja, ele está perguntando, às vezes, um momento feliz agora tem um resultado triste. E às vezes, um momento triste agora acaba resultando no bem. Dizei-me se a... Perdão. Perdão, meus amores, engasguei-me. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas limpa o ar, dissipa os miasmas insalubres que causariam a morte, não é mais uma felicidade do que uma infelicidade. Um exemplo bem didático. Veio a tempestade. Infelizmente, derrubou as árvores, bloqueou a estrada. Então, você quer maldizer. Oh, que vida triste, que vida... É uma grande tempestade se apairou. Mas aquela mesma tempestade aguou, regou toda a floresta, toda a vegetação local, encheu as represas, o rio, trouxe vida, trouxe fertilidade para aquela terra. Então, ela é antes uma felicidade do que uma infelicidade, porque eu estou vendo agora as consequências e não apenas o momento pontual da chuva. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhes as... Eu não tô ouvindo mais, Luana. Desculpa? Aconteceu alguma coisa com o som e eu não tô ouvindo mais nada. Você não está me ouvindo? Eu vou fazer um teste. Vocês estão ouvindo? Eu vou fazer aqui uma perguntinha. Vocês me ouvem? Qualquer coisa? Talvez se você desconectar e entrar de novo. Oi? Se você sair e entrar de novo. Eu vou tentar sair e voltar. Ok. Tudo bem, a gente segue. A gente vai só acompanhar a colega, o retorno da colega, tá bom? Que ela tá com um probleminha. Então a gente aguarda. Voltei. Ótimo. Agora tô... Pronto. A irmã e André disse que estava ouvindo bem. Então, acho que agora a gente resolveu o probleminha. Eu vou lhe pedir um favor. Quando eu coloco aqui na visão geral a live, eu não consigo ver o horário. Se alguém puder me dizer quando for 17h55, colocar um comentáriozinho, 17h55. Eu agradeço muito, gente, porque eu estou sem outro relógio no momento. Então, vamos seguindo. Dizei-me se a tempestade... Ok, já lemos. Para julgar se uma coisa pois, feliz, é necessário ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Olha como nosso irmão amplia a nossa reflexão. Nós fizemos o exemplo material de um irmão que ganhasse na Mega Sena. E nós conseguimos ver a consequência já nessa mesma existência pelo seu fracasso. Mas, às vezes, a gente não consegue ver nessa mesma existência.
Então, a gente tem que olhar com esse olhar do Espírito, e a doutrina espírita nos ensina isso, a ver dessa vida que segue, na vida que é imortal, na vida que continua, as consequências do que se passa agora. Porque eu citei um exemplo de um irmão adoentado que conseguiu curar-se e seguisse agradecido, no seu testemunho. Mas às vezes você deve conhecer, eu conheço, irmãos que não conseguiram esta cura nessa existência e desencarnaram. Aí você pode pensar, onde está o amor de Deus? A minha avó, uma pessoa tão boa, teve uma doença tão agressiva e desencarnou tão rápido. Mas, se a gente ver com os olhos do espírito, nós vamos ver que aquela lesão pode ter sido tratada. Se aquele espírito conseguiu espiar o que se passava, né, ali naquela necessidade de harmonização orgânica, na vida futura ele seguiu pleno, seguiu bem. Então, essa é a visão da consequência feliz, que pode não ser vista nessa encarnação, né? Mas lá na encarnação futura, nos momentos futuros ou no mundo espiritual, nós vamos constatar. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria pelo prazer, é a fama, é a agitação, é a loucura da satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam um homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento. Então, veja só, ao invés de associar a infelicidade a pouca comida, a pouca roupa, ele associou a infelicidade ao quê? A vaidade, a busca incessante pela fama, os prazeres mundanos, porque isso vai ter uma consequência triste. Então, isso é a verdadeira infelicidade. Às vezes, você ter uma dificuldade financeira é a forma que Deus tem para regrar, para deixar a gente num cabresto, como a gente fala aqui no Nordeste. Ou seja, às vezes ali é como se fosse uma limitação momentânea para o nosso bem. Porque muitos de nós não temos maturidade e equilíbrio para viver na bonança. Então, às vezes, é melhor para a gente estar desse jeito. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, mas se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis que excita pela miséria, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na harmonia da verdadeira infelicidade. Então, ou seja, às vezes a gente está aqui numa situação, né, enganado, associando essa tristeza, né, e essa alegria de um modo equivocado. E finaliza assim o texto do Espírito Delfino. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates, à paz de não poder dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, sua bagagem, contando que dele saia vencedor? Que importa aquele que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contando que sua alma entre radiosa no reino celeste? Então, aqui ele fecha, né, com chave de ouro, essa reflexão, que nós vejamos não apenas o que se passa nesse momento presente, mas as possíveis consequências de como nós estamos lidando com a vida, né, e das oportunidades que nos chegam. Então, sejamos gratos, né? Em tudo dai graças, bendizei, inclusive as situações mais difíceis, né? Se nós soubermos utilizá-las como lições de aprimoramento. Né? E aquelas situações ilusórias que a gente almeja, acreditando que a felicidade, muitas vezes, é o motivo do nosso deslize. Então, que nós possamos, né, seguir com essa reflexão, que nós possamos seguir otimistas, agradecidos a Deus por esta encarnação e com o esclarecimento dos espíritos, que a vida segue no mundo espiritual, né, segue em outras encarnações
que essas consequências do que nós fazemos hoje, de como nós vivemos hoje, sejam consequências felizes. E aí sim, né, nós teremos essa felicidade real. Então, que os bons espíritos possam nos acompanhar e nos iluminar. Nós vamos fazer a nossa prece final, né? Pedimos para que todos possamos mentalizar a Deus, a Jesus, os bons espíritos. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Criador de todos nós, agradecemos por esse momento de reflexão, que nós possamos dar graças a todas as oportunidades que nos chegam, ainda que nós não saibamos reconhecer, ainda que nós não tenhamos as respostas que queremos. Mas Deus a tudo sabe, na sua onipotência e na sua misericórdia. Nos coloquemos sob suas mãos e sob seu imenso amor e façamos a nossa parte. Estejamos com o coração voltados para o bem, em preces, em gratidão, e que os nossos irmãos mais necessitados e precisarem de nós possam contar conosco, hoje e sempre. Permaneça, Senhor, a nos iluminar, a nos abençoar. Assim seja. Obrigada, meus amores. Desculpe qualquer coisa, questões técnicas. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. Josinho.